E como é que Belo Horizonte vai participar deste debate? A gente conversa agora com o secretário de Meio Ambiente, João Paulo Mena Barreto. Secretário, seja muito bem-vindo aqui a 98 News. Muito bom dia. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Laura. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês na 98 News. É uma oportunidade da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trazer um pouco do que está sendo feito e do que está sendo preparado para a COP30, para a gente poder dar nossa contribuição para esse evento tão importante. Então vamos lá, secretário. Que posição Belo Horizonte vai adotar nesta discussão da COP? Nós chegamos melhores, piores do que outras cidades, ou querendo discutir o que à luz dos problemas que Belo Horizonte tem para tentar mitigar os problemas de emergência climática que nós temos no mundo? Nós chegamos melhor. Belo Horizonte hoje é uma cidade extremamente arborizada. Nós temos, inclusive, o título de cidade árvore. Nós temos o maior inventário de gases de efeito estufa do Brasil. E isso para a gente é um título muito importante, porque a contribuição que isso dá é muito grande. Mas sempre é possível melhorar. A COP30 é uma oportunidade do mundo discutir de forma unificada e organizada a questão climática, que passa longe de ser uma unanimidade. Tá? E pela primeira vez na história, a COP ela é realizada num local que realmente respira o meio ambiente, que é o estado do Pará, no centro da Amazônia, onde realmente as atenções do mundo precisam ser voltadas. Pensando nisso, a gente tem um evento que começa amanhã, COP das Quebradas, unindo vilas e favelas, pensando justamente em justiça social e climática. Hoje, quando a gente está pensando aqui em Belo Horizonte, que tipo de ação a COP das Quebradas pretende trazer para esse debate, quando a gente está pensando justamente nesse ponto, justiça social, e de que forma também a própria periferia tem contribuído para que os resultados fossem melhor aqui em Belo Horizonte? Ô, Laura, olha como é curioso. Porque esse evento da COP das Quebradas, que eu vou falar agora, é uma determinação do prefeito Álvaro Damião e é a cara do prefeito e da gestão do Álvaro Damião. O prefeito Álvaro Damião, ele tem uma pegada muito forte de vilas e favelas, ele veio de lá, ele não esconde a origem dele, tem um orgulho muito grande. Imagine você, se as maiores delegações do mundo estão reclamando dos preços do Pará, imagina as pessoas com uma condição social menos favorecidas. Então, o que a gente faz? A gente exclui essas pessoas do debate. Esse é o caminho natural. Mas não é isso que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo. A gente criou o evento da COP das Quebradas, tá? Que é um evento conjunto entre o gabinete do prefeito, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Coordenadoria de Vilas e Favelas. Tá? O nosso Júlio Fessô deu essa ideia, que é um cara... eu adoro o Júlio, ele tem uma energia que é maravilhosa. E conhece a periferia de Belo Horizonte como poucos na dinâmica de trabalho, na dinâmica de ocupação de espaço, das necessidades, sobretudo, das periferias da capital. E vibra, liga, João, me ajuda a resolver isso, por favor, já resolveu? Dá para resolver amanhã? E é assim que funciona. Então essa é a ideia, Laura, do prefeito Álvaro Damião, da gente trazer para perto as vilas e favelas para esse debate da COP. Então a gente vai elaborar um documento que vai sair desse evento que vai ser feito no dia 3 e no dia 4. E nós vamos levar, primeiro, para o ministro Jader, que é o ministro das cidades, do MDB, e, por um acaso, é o irmão do governador do Pará, do ministro do Helder Barbalho, o governador Helder. E nós vamos levar esse documento também para poder entregar na COP, para as autoridades climáticas, para que eles possam ouvir as populações de vilas e favelas nessa discussão climática. Porque a vulnerabilidade climática, a questão da pouca arborização, acesso à infraestrutura, justiça climática, adaptação e resiliência territorial, gente, isso precisa ser discutido com todo mundo. E eles precisam muito, então eles têm que fazer parte da discussão. Quando você pega uma discussão ambiental, você tem uma dificuldade muito grande, primeiro, em entender o que essa turma fala. Que eles chamam de letramento ambiental, você já exclui 70% de cara disso. Então, como é que eu vou participar de uma discussão que eu não consigo entender sequer o que essas pessoas estão falando? Então, essa é a ideia do evento, trazer para perto, ouvir a população das vilas e favelas, igual determinado pelo prefeito Álvaro Damião, elaborar um documento robusto, importante e ativo para que a gente possa entregar para o ministro Jader Filho das Cidades e na COP30. O prefeito não tem se furtado em eventos como o presidente da República aqui na capital, pedir abertamente recurso
ou ir até Brasília e dizer, estou precisando, o recurso é aqui, para esse lugar, para esse tipo de atividade. Para este caso, o senhor vai conversar com o ministro, para um evento dessa monta, com recursos que estão ali disponíveis de maneira bastante fragmentada para o mundo. A prefeitura tem demandas específicas ou pedidos de recursos para entidades de fomento internacionais ou para o governo brasileiro a fazer baseado na Copa das Quebradas? Muita coisa. Primeiro, recurso público, não tem esquerda e direita, não tem posicionamento político, não tem nada. O prefeito ele tem uma responsabilidade com a população de Belo Horizonte. Então, se o governador do estado estiver disposto, o prefeito Álvaro Damião estará junto. Se o presidente Lula estiver disposto, o prefeito Álvaro Damião estará junto. Eu tenho acompanhado algumas agendas, estive em Brasília com ele. Nós, em Brasília, assinamos recentemente um investimento de mais de 700 milhões, mais de 300 milhões para a área ambiental de Belo Horizonte. A gente tem um projeto que é maravilhoso, que chama Desconcreta BH, pegar os canteiros centrais, que é tudo concreto, e vamos arborizar, botar jardins, para você trazer um pouco mais de verde para a população. E aí a gente não está falando só da questão do clima, a gente está dizendo do bom humor do motorista que pega um trânsito ali, vai olhar para o lado, vê concreto, vê verde. Então essa é a forma do Álvaro Damião pensar Belo Horizonte. Muito dos investimentos que estão sendo buscados tem como destinação final o meio ambiente de Belo Horizonte. O quanto desse investimento será destinado para o que se está discutindo aqui nesse Manifesto das Quebradas, que será de acesso à infraestrutura? Nós estamos falando de mais ônibus, nós estamos falando de saneamento básico. O que a prefeitura, objetivamente, secretário, vai fazer, independentemente de ter os recursos cedidos por outras partes, para este acesso garantido de resiliência territorial, de educação ambiental, de justiça climática para a população de Belo Horizonte? Passa de 700 milhões, investindo, somando com outras secretarias também. A Secretaria de Obra, quando a gente fala dos Concreta BH, é nosso. Quando a gente fala de saneamento, dentro do que é cabível ao município, o assunto anterior aqui era esse, inclusive, né? A gente está dizendo de meio ambiente. Quando a gente fala de obras de contenção, de enchente, a gente está dizendo do meio ambiente. Quando a gente vai ao Palácio Planalto com o presidente Lula, como eu fui com o prefeito há 2 semanas atrás, buscar recurso para a realização da obra da macrodrenagem do Onça, a gente está falando também de meio ambiente. Só para isso são mais de 200 milhões de reais. A visão do Álvaro nessa questão ambiental, de fato, é impressionante. Podemos avançar para um assunto que eu acho que é importante a gente citar também. A capital tem um plano de redução de emissão de gases de efeito estufa, que foi elaborado em 2013. Recentemente ele foi revisado e a expectativa é que Belo Horizonte possa alcançar uma redução de quase 41% na emissão de gases de efeito estufa em 2040. Paralelo a isso, secretário, a gente tem também um projeto que está sendo muito falado, inclusive na Câmara, pelo próprio prefeito, que é o programa, melhor dizendo, BH Verde Azul de redução de carbono. O quanto esses projetos têm um caráter de curto prazo, porque a gente está falando de uma descarbonização, pensando ali em 2040, esse próprio programa que recentemente teve aquele aval de empréstimo do BID, um aval de empréstimo bilionário, a gente está falando de qual tipo de mudança a curto, médio e também longo prazo? Laura, você foi num ponto importantíssimo. A proteção ao meio ambiente, o meio ambiente sustentável, né, na concepção da palavra, é sempre longo prazo. É sempre longo prazo, mas ele é diário. O meu pai dizia que toda caminhada ela começa pelo primeiro passo, né? Então eu vou colher daqui a 20 anos o que eu estou plantando hoje. Aí fica até o plantando, né? Mas é isso. Então, quando a gente fala da redução da emissão de gases, a gente vai ter um resultado ainda no final de 2025. Não vai, né? Mas é necessário, primeiro, que a gente tenha esse inventário. E nós temos. Segundo, que a gente consiga fazer a medição. E a gente já tem, para implementação ainda esse ano, de 2 medidores. Um vai ficar perto do anel, que o prefeito Álvaro Damião também municipalizou recentemente, para a gente poder medir e, em cima disso, fazer o que tem que ser feito, porque isso é sempre a longo prazo. Secretário, deixa eu partir para outros 2 assuntos aqui importantes pela presença do senhor aqui conosco. A gente está em meio a uma discussão na cidade, com a chegada do prefeito Álvaro Damião na sua eleição junto ao prefeito Fuad Noman, para uma dinâmica de discussão de licenciamento ambiental
importante porque é uma ideia de acelerar investimentos na cidade e de tornar, como diz o prefeito, a cidade do sim. Essa dinâmica está bem estabelecida para a cidade? Assim, o que a Secretaria de Meio Ambiente faz hoje? O senhor vê que está alinhado com este propósito do prefeito Álvaro Damião. É mais rápido hoje, no mês 10 deste ano, do que era há um ano para obter-se um licenciamento ambiental, para conseguir avançar em discussões para a construção civil e para outras que envolvem os licenciamentos na cidade? Brahim, se não tivesse, eu não estava na cadeira. O Álvaro, ele cobra isso diariamente, não de mim, de todo o secretariado. Ontem mesmo nós tivemos a reunião do secretariado, que ele faz sempre, todos os secretariados na sala, todo mundo fala o que está fazendo, ele passa as orientações. E por que eu te falo isso? A gente precisa equilibrar, tá? De fato, o desenvolvimento econômico com a observância integral e absoluta às regras, normas e proteção do meio ambiente. Isso é inegociável, tá? Mas é possível fazer. Então, a emissão de alvarás, e hoje nós estamos trabalhando uma refação da legislação municipal. Ontem mesmo a gente estava trabalhando isso para poder tornar mais célere. A gente cobrar que os pedidos, por exemplo, não sejam feitos a conta-gotas. Porque eu falo, faz isso aqui. Aí você entrega, agora você fala, pede tudo de uma vez, querido, que eu te entendo. Porque a gente precisa respeitar o empreendedor. O empreendedor que paga imposto, gera riqueza, gera emprego, e é isso que a gente precisa cuidar. Tá? Então, hoje, respondendo de forma objetiva, hoje já é mais rápido. A secretaria tem as portas abertas. Qualquer empreendedor que tiver eventualmente com alguma dificuldade vai falar diretamente com o secretário, vai sentar na minha sala, a gente vai entender a dor do empreendedor. Falar, isso aqui não é possível, isso aqui é possível. Agora, enrolar, engavetar, isso não acontece mais. E se acontecer, a gente trata, porque a gente sabe que é uma engrenagem grande e difícil de girar. Mas a determinação do prefeito é que a cidade do sim seja cada vez uma realidade, Brahim. Vou tratar de um outro assunto que resvala também no meio ambiente de maneira muito importante, secretário. Nós tivemos uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas, dando um prazo de 15 dias para que a Prefeitura faça um plano de ação para impedir a degradação da Lagoa da Pampulha. Ela vem na esteira da Operação Otacílio, que culminou no afastamento da diretoria de tratamento de águas, especificamente para o contrato da Pampulha, e pede que a Prefeitura faça um plano de ação e elabore relatórios mensais para comprovar o andamento das ações. Tem que fazer força-tarefa dentro da Prefeitura? Terá para tratar desse assunto? Porque ele extrapolou a esfera meramente da discussão de uma CPI, que já tivemos na Câmara, para agora uma investigação de Polícia Federal, e parece ser um problema que está aumentando e que chegou a este ponto do Ministério Público Federal também entrar no Cenário. Que solução será dada para isso, secretário? Brahim, tudo na Prefeitura tem que fazer força-tarefa se você quiser que funcione. Então o primeiro passo é esse. Tá? A segunda coisa é o seguinte, importante lembrar que essa operação, tá? Por mais que seja um departamento de águas da Prefeitura, ela não diz respeito à gestão do prefeito Álvaro Damião. Isso é sempre importante falar. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades, mas também tem que falar a verdade quando a responsabilidade ela não é nossa. Tá? Ela é, né, secretário? Sim. Objetivamente mas na operação específica. Perfeitamente. Na operação específica. Eu estou tratando disso claro, nesse momento. O contrato não foi assinado por exatamente. Né? Agora, voltando à questão principal, tá? O prefeito Álvaro Damião já tinha determinado que o secretariado dele fizesse uma força-tarefa para poder viabilizar a Lagoa da Pampulha para a população. O que o prefeito quer é que as pessoas voltem a utilizar a Lagoa da Pampulha. Então, quando você fala em navegação na Lagoa da Pampulha, o último prefeito que navegou na Lagoa da Pampulha foi JK. E o Álvaro achou isso fenomenal, com a visão dele de povo que ele trouxe para dentro da prefeitura, de população, e quer que isso seja viabilizado. E a determinação é que isso seja viabilizado agora em novembro, já para o aniversário da cidade. Então essa força-tarefa ela já existe. Já está sendo feita dentro da prefeitura para poder viabilizar essa navegação que o prefeito Álvaro Damião pediu. Uma coisa não pode ser feita sem a outra. Se eu quiser que a população navegue no meio da Lagoa da Pampulha, no meio daquele complexo do Oscar Niemeyer, tombada pelo Unesco, aquele negócio que é maravilhoso, que só a gente tem, eu não posso deixar o pessoal com aquilo tudo sentindo um cheiro ruim. Agora, a Pampulha é necessário entender que ela tem responsabilidades que são concorrentes. Nós temos a Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos a questão do esgoto, que é a responsabilidade da Copasa do governo do estado. De prefeituras, inclusive. Então a gente não pode chegar e quando as pessoas falam, vamos anunciar também a navegação na Pampulha. Mas, então vamos tratar também do esgoto, que eu acho que é importante. Né? Então, essa força-tarefa dentro da prefeitura
está montada, já estava, e é claro, por determinação do Ministério Público, a gente vai acelerar ainda mais. Temos reunião hoje à tarde sobre isso, inclusive. Secretário Municipal de Meio Ambiente,